Isaías 24 não foi escrito para assustar o mundo. Foi escrito para despertar a igreja. E eu separei aqui algumas anotações em blocos do que Deus quer falar hoje. Então assista até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no teu coração. Aqui no início já diz de um julgamento. Só que não é um julgamento de um povo isolado. É um julgamento da terra inteira. Todo mundo vai ser julgado. Não é uma nação em específico, não é um povo em específico, é todo mundo. E aqui, no início de Isaías 24, já deixa muito claro que posição religiosa não vai ajudar ninguém. Se você quebrou a sua aliança com Deus, independente da sua posição religiosa, você vai ser julgado da mesma forma, né? Então, isso é muito interessante. Eu até anotei aqui, posição religiosa não livra ninguém quando a aliança é quebrada. Olha o que diz o versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E nós vemos isso muito acontecer, né? As pessoas já estão relativizando tudo, as pessoas já estão normalizando tudo, estão quebrando a aliança com Deus em busca de engajamento, em busca de atrair multidões. Muitos estão sendo enganados, mas o juízo, ele vai chegar. Ele vai chegar. E é aquilo, a tua posição religiosa, ela não vai te eximir quando a aliança com Deus for quebrada. Se não adianta você achar que você está numa posição superior, se você não está vivendo de acordo com os princípios da palavra, se você está vivendo do jeito que você está querendo. As pessoas hoje estão mudando a palavra para querer fazer o que convém. Não, isso aqui pode, não, isso aqui não é bem assim, não. Não, vocês estão entendendo errado. Deus é o Deus disso, Deus é o Deus daquilo, estão moldando a palavra, adaptando a palavra para querer alcançar todo mundo do jeito que quer. Só que a palavra, ela não muda. Ela não muda e o juízo vai vir para todos. Só que a minha responsabilidade e a responsabilidade daqueles que conhecem a palavra é pregar a verdade. E infelizmente vai ter pessoas que não vão gostar de ouvir a verdade. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta querer adaptar a palavra para alcançar a todos. Não é assim que funciona. A palavra é uma só e ela não vai mudar para agradar ninguém. E se você não viver de acordo com o que a palavra diz, você vai viver as consequências de viver uma vida afastado de Deus. Isso é uma consequência. Olha o que diz na segunda parte, que eu separei. Isaías mostra que a alegria, ela não resiste quando Deus não está no centro. E hoje nós vemos isso, nós vemos pessoas que são aparentemente, vivem momentos de alegria, mas quando aquilo passa é aquele vazio. Eu já vivi isso, eu já estive nessa posição e eu quero falar uma coisa para você muito séria hoje. Vida sem Deus são picos de alegrias momentâneos. Você tenta buscar uma felicidade, uma alegria, mas ela é momentânea. Você curte naquele momento e depois passa. Depois vem aquele vazio, depois vem aquela angústia. Porque a alegria longe de Deus, ela não resiste. Porque é a presença de Deus que te dá paz. É a presença de Deus que te conforta, que faz você se sentir completo. Você já reparou que às vezes você olha e fala assim: nossa, como aquela pessoa ali, aquele crente pode ser tão feliz,
Poxa, tá passando uma luta, mas a pessoa tá feliz, independente da circunstância, porque ela tem Deus na vida dela e ela sabe que ainda que ela vai ter momentos que ela vai chorar, que ela vai passar por momentos de aflições, mas a presença de Deus basta, é a presença que traz alegria, é o contato, é o relacionamento com Deus que traz paz mesmo quando as coisas estão desmoronando. E é dessa alegria que Isaías está falando, porque se você não tem Deus na tua vida, você tem até momentos felizes, mas eles passam, e aí vem o vazio, e aí vem a angústia, e aí vem a sensação de solidão. Eu vou correr um pouquinho que já tá 5 minutos, eu não quero estender como o vídeo de ontem. O bloco 3, Deus fala, mesmo do juízo, Deus sempre preserva quem permanece fiel. E aqui tá falando dos remanescentes. São daqueles que mesmo hoje, nos dias atuais, de vendo tudo, as coisas estão mudadas, sabe? O que era importante antes não está sendo mais. As pessoas já não valorizam certas coisas. Antigamente a palavra era muito valiosa, a verdade era muito valiosa. Hoje as pessoas relativaram tudo, mas tem aqueles que permanecem fiéis. Existem aqueles que não estão preocupados em agradar a grande massa e não estão preocupados em atrair muitas pessoas. São aqueles que estão preocupados em permanecer fiel com a vida em Cristo. Permanecer falando, entregando aquilo que Deus colocou nas mãos dele, sabe? Deus, ele te dá uma missão e ainda existem pessoas que estão firmes nessa missão. Não, a minha missão é falar a verdade, ainda que de repente eu não atraia multidões, ainda que de repente eu não seja uma pessoa benquista em certas mesas, mas eu vou permanecer fiel a Deus, fiel a que Deus me entregou, fiel à palavra de Deus, vivendo em verdade, ainda que eu tenha momentos de choro, ainda que eu tenha momentos de aflições, ainda que às vezes seja dura, as situações, ainda que às vezes as portas se fechem para mim, mas eu permaneço. E é sobre esses que a palavra está dizendo que Deus vai preservar esses que são remanescentes, que permanecem fiéis, que passam pelas aflições, mas não deixam de obedecer, aqueles que não quebram a aliança com Deus. E aqui, para finalizar, no último bloco que eu separei, ele fala sobre o reino de Deus, né? Porque no final, Deus reina. E é muito interessante, porque o final do texto não termina com caos. O final do texto termina com Deus reinando. E eu coloquei aqui, nada está fora do controle. O reino é o destino final. O reino é o destino final daqueles que são os remanescentes, daqueles que permanecem fiéis, ainda que muitas vezes as coisas se compliquem, ainda que muitas vezes a gente não entenda o que a gente está passando, mas quando você permanece fiel, existe uma glória te aguardando. O reino do Senhor tá te aguardando. A gente tá vendo, né, que aqui fala muito também sobre o fim dos tempos, sobre coisas que têm acontecido. Se você for ver, muitas coisas aí estão acontecendo, as pessoas estão cada vez mais cruéis. Antigamente as pessoas tinham mais referência, tinham mais cuidado com a palavra de Deus. Agora as pessoas estão buscando engajamento, estão fazendo do reino de Deus, né, das igrejas, muitas vezes comércios, em busca de engajamento, de like, de vendas, pessoas que já estão vendendo coisas, sabe? E é muito triste, mas a palavra ela já prediz essas coisas. Então Deus está buscando aqueles que permanecem fiéis, e o reino, a glória é o que te espera. Então essa palavra aqui não é para assustar, é para te despertar. Seja o remanescente, sabe? Ainda
ainda que você veja que a sua volta tá tudo, o povo já não tem mais compromisso com Deus, quebraram a aliança, ninguém está se importando mais, mas o juízo vai ficar, o juízo vai chegar, todos nós, e não é juízo para um povo só não, é um juízo para a terra inteira. Todos nós passaremos pelo juízo, mas para aqueles que permanecerem fiéis, o reino de Deus os aguarda. E se essa mensagem falou com você, se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho, estamos quase chegando aos 1.000 inscritos. Faça parte dessa família que ainda tem sede de ouvir a palavra de Deus e de viver em obediência, ainda que muitas vezes seja em meio a choro. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e escreva aqui nos comentários: eu sou um remanescente. E que Deus te abençoe.